Ninguém vai embarcar nesse negócio, meu querido ouvinte. Vai se contentar com o plano C, como disse o Lauro Jardim do Jornal o Globo. Olha aqui, matéria do Jornal o Globo também de hoje, do jornalista Lauriberto Pompeu, Letícia Pili e a Luísa Marzullo. Sem sucesso na tentativa de atrair partidos do Centrão para uma coalizão, Flávio será oficializado como candidato do PL à presidência no sábado, em convenção nacional da sigla, sem a definição de um vice. Flávio ainda tenta articular uma ofensiva em conversas com dirigentes da Federação União Brasil do Republicanos, mas apenas o último partido demonstrou abertura para negociar, ainda assim em meio a dificuldades. Ontem, a Tereza Cristina, uma das cobiçadas para o posto, voltou a declinar oficialmente o convite. Liderando uma pré-campanha tumultuada, Flávio ainda não conseguiu repetir o feito do pai quando ele reuniu essas legendas para disputar a eleição. Além da disputa familiar com desentendimento público com a madrasta Michele, o senador acumula desgastes junto ao eleitorado desde que os diálogos com Vorcaro do Master foram revelados com impacto em pesquisas de intenção de voto. Agora a estratégia da campanha do PL é manter a vaga aberta após a convenção e deixar a definição para o dia 5. Que absurdo, vai ser a primeira lançamento de candidatura sem vice, que mostra uma fraqueza total, absurda do Flávio Bolsonaro da equipe. Prazo final previsto pela Justiça para a aliança formal. Abre aspas, até o dia 5 de agosto temos interesse em ter o apoio da federação. O tempo de televisão permite que a campanha possa mostrar o candidato e responder às críticas. Estamos construindo também com Republicanos e Podemos. Fecha aspas, disse o coordenador Rogério Marinho. O Republicanos já tinha dito semana passada, o Marcos Pereira deu uma entrevista bombástica, ele fez uma fala muito, muito pesada para o bolsonarista, para a cúpula bolsonarista, de que Flávio Bolsonaro faz uma campanha egoísta, agora não me recordo exatamente as palavras. Entre aliados, a indefinição do nome do vice é justificada pela demora nas conversas com os republicanos. Também é citada a falta de consenso dentro do próprio PL sobre quem deve estar na chapa, a disputa que ganhou força nas últimas semanas e expôs divergências entre diferentes alas do partido. Isso aqui eu já falei, da Daniela Marques, que já se filiou correndo ao Republicanos, ela está sonhando para ser escolhida vice, né? O Republicanos condiciona uma aliança nacional, resolução de impasses estaduais e cobra apoio do PL em 4 estados considerados estratégicos. Até o momento, apenas o estado, o Espírito Santo, Vanessa, seu estado tem acordo fechado com o apoio ao ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Além da negociação com republicanos, Daniela enfrenta resistências dentro do próprio PL. Em entrevista ao Jornal o Globo na semana passada, o presidente Valdemar Costa Neto afirmou que economista reúne qualidades técnicas, mas não agregaria votos à chapa. Que qualidade técnica? Distribuição de celular? Essa é a qualidade técnica que o Valdemar Costa Neto se referiu a ex-presidente da Caixa? Que besteira. Na terça, Valdemar fez uma nova tentativa de convencer a senadora, ela não quis, ela não é doente mental. Valdemar confirmou a reunião e reconheceu que Tereza não será vice de Flávio. Além de Tereza e Daniela, as deputadas, já falei, a Simone Marquito e a Clarissa Tércio chegaram a ser cogitadas, mas depende do PP. Depende do que for negociado nos próximos dias com o PP. Nos últimos dias, o presidenciável telefonou para o Ciro e o Antônio Rueda, do União Brasil. Planejava aproveitar a convenção estadual realizada na segunda em São Paulo para conversar pessoalmente com ambos. Os dois, porém, olha a bomba aí, esse detalhe eu não sabia. Agora, anteontem, a convenção lá, convenção estadual, o Marcos Pereira não foi, nem o Ciro Nogueira. Claro, vai fazer o que lá? E nem o Rueda. Lá no evento lá com o Derrite, lançamento, aquele negócio todo lá. Meu querido, não sabia disso. Até agora, Flávio conseguiu confirmar apenas um encontro com Ciro marcado para hoje em Brasília. Com Rueda e Marcos Pereira, porém, ainda não há previsão de agenda. O cacique do Republicanos tem reclamado abertamente do que considera uma falta de esforço do Rogério pelas articulações regionais. É a receita do fracasso, né? Ninguém aguenta, a realidade é o que eu já tinha falado aqui na rádio, de pessoas que me contaram, pessoas ligadas, fontes ligadas lá, a cúpula bolsonarista, pessoas da campanha, é que o Eduardo, aliás, eu fui o único cara a falar isso aí, viu? Ninguém falou, ninguém desmentiu também. O Eduardo Fischer, marqueteiro do Flávio, não aguenta o senhor Eduardo Bolsonaro. Ele não suporta, ele já disse para o Flávio, que
se o Flávio continuar endossando o irmão e as peripécias que faz o irmão lá dos Estados Unidos, ele vai abandonar a campanha do Flávio. Me falaram isso tem 20 dias, a gente fez matéria, fez cortes, bombou, graças a Deus. Agora, ninguém desmentiu também. E as coisas continuam as mesmas. Quais coisas? A falta de união, esse grupo é completamente bagunçado, politicamente eles veem falta de credibilidade. As entrevistas que o Flávio dá na imprensa são completamente ridículas, ele é criticado demais nos comentários. Então tudo dessa campanha do Flávio vai de mal a pior. Eu falo isso sem torcida, porque a torcida é porque ele vai se lascar mesmo. Mas eu estou fazendo uma análise, uma constatação real, até porque em janeiro e março deste ano, fevereiro e março, eu estava falando aqui que o Flávio estava indo bem. Não sei se a Vanessa se recorda do comentário que eu fiz, que o Flávio está indo bem, que o Flávio, por ele está agregando, ele não quer confusão. Lembra disso que eu falei? Lembro, sim. Hoje eu vou falar a verdade. Tudo deu errado, depois dos áudios do Vorcaro, foi uma avalanche de fezes, desculpa aqui o linguajar, mas uma avalanche de fezes em cima da cabeça do senador Flávio Bolsonaro, sem torcida agora, falando em questão política. E ele não conseguiu recuperar o prestígio entre a classe política, entre o centrão. O irmão só fala besteira. Daqui a pouco vou comentar do senhor Eduardo Bolsonaro daqui a pouco, que parece que o irmão dele está aparecendo em todas as pesquisas com 55%, 60% dos votos, porque o irmão dele, diante de tudo que está acontecendo, ontem em entrevista ao SBT, ele chama a Michele Bolsonaro de imatura. Você não tem noção de como essa fala do Eduardo caiu como uma bomba nuclear no QG do Flávio. Então é uma bagunça, eu não acho, discordo da Vanessa, ela mantém a posição dela, ela acha que o Eduardo faz isso deliberadamente para sabotar a campanha do Flávio, eu acho que não, o Eduardo Bolsonaro faz porque acha que ajuda, porque o Eduardo é um completo retardado. Eu não acho que é deliberado, eu só acho que ele tem inveja e ele quer tomar um protagonismo pelas ideias dele sem ter uma junção. Porque, vamos supor, eu e você aqui, a gente está na bancada, a gente tem uma parceria em relação a um determinado assunto. Eu não posso chegar aqui e te detonar e falar um monte de coisa sobre você, certo? Apesar de eu fazer isso, né? Brincadeira. Mas eu não posso, é uma parceria, isso que eu estou dizendo, ele não tem parceria. Por quê? Porque ele é invejoso, porque ele não se importa se o irmão dele for detonado. É nesse sentido que eu falo. Eu concordo. Nesse sentido eu concordo. E eu discordo de você. Aliás, você acabou dizendo aí, né, que você também detona a minha pessoa aqui da Rádio Brado constantemente. São 8h29. Então, resumindo, situação do Flávio Bolsonaro, sem torcida, constatação, vai de mal a pior. Quem diz que o Flávio tá bem, débil mental, tio do Zap, boomer, QI 35 e não entende nada, até porque o Centrão se afasta do Flávio Bolsonaro por uma razão principal. Existem várias razões. A falta de articulação, a falta de respeito, a questão do Ciro Nogueira, que eu acho ridículo, que o Ciro Nogueira não recebeu a ligação do Flávio quando ele recebeu a Polícia Federal. Tem vários motivos, mas o principal, entenda isso, o principal motivo que deixa o Centrão afastado do Flávio Bolsonaro é um só: derrota iminente. Claro. A derrota iminente do Flávio Bolsonaro afasta o Centrão. Aqui na Bahia, vamos falar do Centrão baiano, que não quer conta com o Flávio Bolsonaro. Derrota iminente, mas você tem um outro detalhe que muita gente não conhece, que as pessoas que não trabalham com política, elas desconhecem essa informação, que é a rejeição. A rejeição, ela tem um impacto que poucas pessoas entendem, só os especialistas. A rejeição do Bolsonaro aqui no Nordeste, principalmente da Bahia, é gigantesca. Eles mantêm a distância do Flávio por causa da rejeição e também porque eles estão analisando: o Flávio Bolsonaro vai perder. Eles já estão pensando daqui a 4 anos. E com a possibilidade do Assemineto, existe possibilidade de ele ganhar? Sim. Vai ser muito difícil, muito difícil. Difícil também para o Jerônimo ganhar como eles querem, faturar, como eles estão dizendo aí, no primeiro turno. Mas se coloca no lugar do Centrão, Vanessa, eles já estão fazendo análise Lula presidente. Sim. Você acha que eles vão abraçar uma bandeira do Flávio com a rejeição que tira voto deles
E qual a oponência que ele significa para o governo Lula? Porque, assim, o governo do pai dele foi um governo extremamente persecutório, do ponto de vista, pelo menos nas falas, né, de destruição e tal, da esquerda. Então, analisando com o fato de que o Lula será o próximo presidente, continuará sendo o próximo presidente, para que se indispor com o principal polo de rivalidade do governo Lula? Perfeito. Então, não faz o menor sentido. Apesar do Flávio ser muito mais, assim, se apresentar, né, até nos seus discursos, muito mais alinhado com a esquerda do que o seu pai, que disfarçava que era um mentiroso, o Flávio não, ele coloca os seus discursos todos pró-esquerda, pró-pautas de esquerda, mas ainda assim ele representa simbolicamente uma oponência política forte e que simbolicamente é o que importa dentro da questão política, né? A simbologia importa mais do que os fatos. Não tenha dúvida disso, minha querida. Então, pronto, você disse tudo aí. A leitura é exatamente essa. O Centrão já vê a derrota iminente, já sabe da rejeição, e ele também vê, porque se um time está perdendo, a equipe de marketing analisa o potencial do time. Por exemplo, o Eduardo Fischer, isso não é situação hipotética, de fato aconteceu. O Eduardo Fischer enxergou o potencial no Flávio Bolsonaro em fevereiro deste ano. Sim. O Flávio pode ganhar a eleição. O Flávio tem o maior percentual entre os candidatos anti-Lula no Brasil, é o bolsonarismo e tal. Eles ainda enxergam algum potencial. O Centrão não. O que é potencial? A pessoa pode ganhar, ela tem uma estrutura que, se trabalhar da maneira correta, ela pode ganhar a eleição. O Flávio Bolsonaro, no contexto atual, será que tem potencial ainda? Sabe por que eles veem que não tem mais potencial? Vê o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. No pior momento da pré-campanha, quase campanha, Eduardo estava arrumando confusão de novo com a mulher do Bolsonaro. A mulher do Bolsonaro está quieta, mas ela também não é idiota, ela vai responder. Chamou ontem ela de imatura. Que diabo de marqueteiro vai continuar nesse lugar, cheio de malucos? O potencial vai indo embora. Flávio tinha o potencial antes dessas entrevistas que ele estava dando. Eles enxergavam o potencial. Flávio ainda não está dando entrevista. Eu acho que ele tem potencial. Estou aqui me referindo, hipoteticamente, ao que fez o marqueteiro. Ele tem um potencial para falar de questões graves econômicas no Brasil. Não tinha dado entrevista ainda. E para eles isso representava potencial. Flávio foi lá e deu entrevista. Vai lá no Flow, vai não sei aonde. Papapá. Todas as entrevistas são terríveis. Você acha que o marqueteiro, que o Centrão, continua vendo potencial na campanha do Flávio Bolsonaro, Vanessa? Claro que não. Então eles já descartam. Quando você tira o potencial, já é consolidado, derrota. Flávio Bolsonaro não tem chance de ganhar do Lula. Aí o que eles ficam colocando o Flávio? Por quê? Não tem outro candidato na atual conjuntura para o PL colocar no lugar do Flávio. Que seria mudar 6 por meia dúzia também. Flávio, ele foi muito pior do que eles imaginavam. E foi pior para mim. Eu já não gosto deles. E foi muito pior. Eu não imaginava que o Flávio Bolsonaro iria tão mal nessa pré-campanha. As entrevistas, ele é muito despreparado. Eu acho que o Flávio Bolsonaro nunca leu um livro na vida dele. Ele é muito fraco. Eu até concordo com o Ricardo Salles ontem, que deu uma entrevista dizendo que o Eduardo Bolsonaro ou a Michelle seriam melhores candidatos. Nós já tínhamos dito isso aqui. É verdade, eu concordo totalmente. Também. Até a Michelle Bolsonaro, que não tem capacidade intelectual, mas tem o carisma, aquela coisa toda, seria a melhor candidata que o Flávio Bolsonaro. Até a Michelle. Não, e a Michelle utilizaria, né, do seu vitimismo como mulher para até atacar os seus oponentes. Então, em um debate, quem viesse para cima dela, ela ia dizer que sofreu violência política, ela ia usar do feminismo, isso é claro, como, né, e acabaria, ela ia usar essa arma a favor dela. Mas você está entendendo? Não existe mais potencial para o Centrão, para o marketing político sobre o Flávio Bolsonaro. Tinha até março.
E durante até os momentos mais bizarros de denúncia do Vorcaro, aquela coisa toda, algumas pessoas vinham ainda, mas o Flávio pode fazer isso, fazer aquilo. O que o Flávio hoje pode usar para ver se recupera? Dizer que está sendo perseguido, acontecer uma simulação, uma tentativa de atentado, não, um atentado, um suposto, quer dizer, um suposto atentado contra o Flávio Bolsonaro. Eu vejo dessa forma, porque se fizerem, brasileiro é burro, acredita que o sujeito está passando, não estou aqui desconsiderando o fato real envolvendo o Jair Bolsonaro, deixar isso claro que o Jair Bolsonaro sofreu um atentado real, quase morreu por causa daquele militante vagabundo comunista lá do PSOL. Mas o Jair Bolsonaro em 2018 teve um impacto positivo por causa deste fato. A gente não pode negar isso. Eu nunca neguei na Rádio Brado. O Jair Bolsonaro politicamente era um antes da facada e foi outro depois da facada. Claro, você cresce politicamente. O Trump, depois daquele atentado na orelha, cresceu e muito na campanha nos Estados Unidos. E o Flávio Bolsonaro pode apostar em algo desse tipo. E eu não duvido, falei ontem, nosso corte está virado, segunda-feira nós falamos aqui, não duvido deles simularem alguma coisa. Você acha isso improvável de acontecer? Eu acho completamente Eu já falo provável. isso há muito tempo, Timóteo. Não que ele vão esfaquear o cara, mas que podem simular que um bandido chegue para ele, alguma coisa, aquela confusão, um marginal, e aconteça alguma coisa com esse sujeito. Meu querido, eu vou dizer para você, são 8 horas e 38 minutos. No cenário de desespero do senhor Flávio Bolsonaro, eles vão apostar nessas coisas. Eles podem apelar para o que você menos imagina. Vanessa Moreira. Não, já falo aqui desde o início, né, que o próprio Bolsonaro, o pai, possivelmente dará entrada em uma UTI às vésperas da eleição. Isso está escrito já no script, já está tudo ok. Não se assustem. E vocês não terão de mim aqui um comentário pró-convalescência do ex-presidente, né? Eu realmente estimo muito pela sua saúde, não só a física como a psíquica, porque eu acho que a saúde mental do Bolsonaro é o maior entrave de sua vida. Ele é uma pessoa extremamente soberba e mal intencionada, e por isso ele sofre consequências desse distúrbio mental que ele tem. Agora, eu não vou aqui ficar pedindo oração pela saúde do Bolsonaro, porque eu sei que fará parte de uma farsa. E anotem o que eu estou dizendo aqui na data de hoje. Façam um corte disso, porque às vezes eu esqueço de anotar minhas falas para revivê-las, né, quando as coisas acontecem. Mas haverá a entrada de Bolsonaro, pai, em uma UTI até as vésperas da eleição. Anotem o que eu estou falando. E eu aqui, quando ele entrar na UTI, eu falei isso primeiro, vou desejar que ele se lasque. Porque eu sei que fará parte de uma mentira eleitoral. Não, tá, entendi. Se for mentira eleitoral... Não, porque a gente não vai saber se é ou não é. Mas a partir do momento que ele der entrada nessa UTI, Timóteo, eu vou ter a certeza que é mentira. Ah, mas é... Entendeu? E eles vão apelar pra isso. Como já foi outras vezes, e eu fiquei aqui falando, vamos orar pelo Bolsonaro. As outras vezes, vocês querem me dizer que ele estava realmente doente? O Moraes decretava ali, vai pra Papuda, tô passando mal. Aí ficava na UTI, fazendo propaganda de capacete, recebendo todo mundo na UTI. E todo mundo, louco, ele tá perto de morrer, tá demais, ele tá perto de morrer. Não caio mais nesse conto, certo? De negócio de facada, já encheu o saco isso. E se ele der entrada na UTI, eu vou desejar que ele se lasque. São 8 horas e 40 minutos. Eu não duvido que eles usem esse fato e outros para tentar resgatar o Flávio do buraco. Se bem que eu não sei se vai servir de muita coisa. A única... eu só vejo potencial de vitória no Flávio Bolsonaro, falando real agora, se o Jair bater as botas. Eu não desejo isso. A convenção já é hoje dele? Não, sábado. Até lá, será que ele não vai desistir? Então, eu ia chegar nesse ponto. Porque, assim, o Valdemar já fez uma declaração dizendo que o Flávio não está preparado para ser presidente da República. Foi. Tá? Mas você fica atropelando a pauta, Vanessa. 30 anos de rádio, você não entendeu que tem uma ordem. Mas é porque uma coisa tem a ver com a outra. Eu não posso ficar aqui. Mas até sábado, eu ia falar isso. Você já atropelou. Eu não acho também possível
do Flávio abandonaram. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.